Amém? Pode tomar o teu assento, por favor. Queria ver se todos vocês têm aí o boletim, a palavra impressa. Tem alguém que não recebeu o boletim? Se tiver alguém, por favor, levante sua mão aí para que você possa ser atendido. E assim você possa nos acompanhar com relação à palavra de Deus. Amém? Bem-vindo, Neto. Deus te abençoe, mano. Nós estamos com a família da Maria, né, Maria? Sejam muito, muito bem-vindos. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, tá bom? E eu espero que esse culto seja algo muito especial. Que o Senhor possa suprir a necessidade que cada um de vocês tem. Vocês têm um Pai. E o nome do Pai de vocês é Deus. Amém? Que Ele possa abraçá-los de uma maneira especial, em nome de Jesus. A gente está com o Jadinho, que não é Jadinho, é Jadão, né? Eu fui cumprimentar ele e tive que ficar olhando para cima assim. Falei, Jadinho, você não para de crescer. Não para de crescer porque eu vi o Jadinho nascendo, crescendo, né? Se tornando um homem. Welcome, Jadinho. This is your house, brother. Ok? A gente está com... O Joshua está aí na mídia, tá? Juninho, eu vou escolher um pouco o cronograma de vocês. Vem aqui com o Joshua, traz ele aqui para nós, por favor. Come, Joshua. Vem, Juninho. Lebe. O Juninho não está lá? Está no banheiro. Então eu posso representar o Juninho, não? O Lebe está aqui. Juninho, come. É você, Juninho, é? Que não é Juninho também mais, não? O Joshua esteve conosco aqui na sexta-feira no Worship Night, né? E ele entregou a vida dele ao Senhor Jesus Cristo. Dê uma salva de palmas a ele. Você faz parte dessa família, Joshua. Conte conosco nessa caminhada, tá certo? We love you, brother. We love you so much. Amém? E já estão dando trabalho para ele aí na mídia. Thank you, guys. Thank you, Juninho. Thank you, Lebe. Eu creio que os demais são de casa, né? Tá certo? A gente está aí, você está vendo algumas fotos sendo projetadas, de gente linda, de gente de Deus, de gente boa. Olha só que coisa linda. Tá certo? E nós estamos aí num tema muito especial. Estamos trabalhando uma série de mensagens sobre família. E eu creio que isso está no coração de Jesus. Essa é a quarta mensagem que nós estamos trabalhando. Nós podemos ficar falando aqui o resto do ano sobre esse assunto. E nós continuaremos aprendendo o que é ser família. Se eu trouxer 5 pessoas aqui à frente e perguntar para 5 pessoas falarem o que elas pensam a respeito de família, todos nós temos uma formação sobre família. E não necessariamente essa formação ou essa informação que nós temos sobre família é o modelo que Deus tem projetado para as famílias. Por isso que nós precisamos ser educados pela palavra de Deus. A igreja é uma escola de educação. É uma casa onde nós aprendemos o que está no coração do Pai. E por isso nós precisamos voltar para as Escrituras e entender o que Deus, quando projetou família, o que estava no coração de Deus, e na verdade não mudou, o que está no coração de Deus quando Ele olha para cada família. Por isso que é preciso entender o que está no coração de Deus para que eu possa viver dentro desse propósito. Deus tem um propósito eterno. Fala, Deus tem um propósito eterno. E dentro desse propósito eterno, a família é o projeto que Deus começou lá no Éden, trabalhar com Adão e Eva, e vem desenvolvendo ao longo dos séculos, e isso continuará sendo trabalhado na eternidade, porque na eternidade nós seremos uma grande família. Lá não tem Furlaneto, lá não tem da Silva, lá não tem Nana, não tem disso. Lá tem um nome, que todas as famílias serão representadas debaixo desse nome, que é o nome de Jesus Cristo de Nazaré.
Então, para nós podermos viver, Jesus, quando ele começa o ministério dele, ele começa trabalhando as bem-aventuranças, que é a doutrina do reino, mas depois ele vai desenvolvendo isso daí e fala assim: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Eu vou para o Pai, mas eu vou deixar um luzeiro aqui na terra, eu vou deixar algo que as pessoas, quando olharem para vocês, elas vão perceber que existe algo diferente. Não porque eu e você somos melhores, mas é porque a graça nos alcançou. É isso que faz toda a diferença. Não pense que porque você tem Cristo Jesus, você é melhor do que alguém. Diante dos olhos de Deus, todos nós somos iguais. Porém, quando eu recebo a graça de Jesus, quando eu recebo o favor de Deus e reconheço o sacrifício da cruz, a partir desse momento, há um agir de Deus nos nossos corações. Tá certo? Então, partindo desse princípio, eu queria falar hoje com vocês, gostaria de conversar um pouco ainda a respeito desse assunto, que é família, e o título dessa mensagem é: Lutemos pela família que amamos. Neemias capítulo 4, verso 14 fala assim: depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenha medo deles, lembre-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. É uma mensagem textual. Esse texto tem um contexto, e então a gente vai trabalhar em cima disso que eu estou lendo para vocês. Tá certo? Neemias, todos nós sabemos que Neemias, ele estava servindo na Pérsia, né? Ele era o copeiro do rei. Jerusalém, quando a Babilônia levou Jerusalém cativa, Jerusalém foi destruída, os muros foram derrubados, as portas foram queimadas, e o que ficou em Jerusalém foi só miséria. E o tempo foi passando. A Pérsia, ela toma a Babilônia, e quando a Pérsia toma a Babilônia, acontece algo. O rei Dário permite os cativos começarem a voltar para Jerusalém. E é o que acontece. Então agora o povo começa a voltar para casa, começa a voltar para Jerusalém. Mas quando eles chegam em Jerusalém, o que eles encontram lá é somente destruição, pobreza e muita miséria. E esse processo, ele acontece dentro de 3 levas, pelo menos. Tá certo? E o tempo todo, Deus levanta Neemias. Deus coloca um sonho no coração de Neemias, para que ele pudesse ativar uma realidade no mundo espiritual. Muitas vezes você é movido por Deus, por algo que te impulsiona no teu coração. Um sonho que você muitas vezes nunca projetou, nunca planejou. E Deus te move para fazer algo que é novo para você. É porque quando Deus te move para projetar algo que está no coração dele, é porque ele quer realizar algo novo na terra. Então Deus tinha um plano de restauração para Jerusalém, mas ele precisava colocar esse sonho no coração de alguém aqui na terra. E ele encontra Neemias, um copeiro que estava muito bem, possivelmente colocado. Ele servia no palácio, ele estava no meio do luxo, ele estava com uma vida equilibrada, ele estava com uma vida boa. Neemias não estava passando necessidade. Mas quando ele recebe a visita de alguns irmãos que já estavam em Jerusalém, quando ele começa a conversar com esses irmãos, e ele se interessa pela necessidade do próximo. Neemias nasceu dentro do Império Persa. Ele não nasceu em Jerusalém. Ele não pessoalmente nunca tinha visto a situação como estava aquele local. Mas quando ele recebe a visita de alguns irmãos, ele pergunta: qual é o estado dos meus irmãos? E quando Hanani relata o que estava acontecendo, isso
É como se Deus estivesse colocando uma semente no coração de Neemias, que ela precisava germinar e ela precisava crescer. A partir daí, Neemias ele se volta para o Senhor para poder entender. Aquela insatisfação que gerou no coração de Neemias, quando ele escuta aquele relato, era um propósito que Deus estava gerando no coração de uma pessoa para ser executado na terra. Então, muitas vezes, a tristeza, aquele desconforto que nós sentimos quando nós escutamos algo que parece que não faz sentido, é Deus nos movendo para poder nos usar, para restaurar, para nos aproximar de alguém e ser a mão de Deus na terra. Aquela dor que quando Neemias escutou, aquela dor que foi gerada no coração dele se tornou em propósito. Se tornou em um grande desafio na vida dele. E Neemias se volta para Deus e passa um tempo buscando a Deus para poder entender o que Deus queria trabalhar com ele, o que Deus esperava com ele, o que Deus desejava realizar através da vida dele, porque Neemias sabia que Deus estava chamando ele para fazer algo maior que ele não conseguia entender. Então ele passa a jejuar, ele passa a clamar e ele passa a buscar em Deus resposta para isso. Quando você não sabe o que fazer, não faça nada. Busque o Senhor, para que Ele possa te orientar e te direcionar o que fazer e como fazer. Neemias capítulo 2, um dia Neemias estava trabalhando, e aquela insatisfação foi movendo ele por dentro, ao ponto dele servir ao rei, e estava com um semblante descaído, e o rei fala assim: Neemias, por que você está desse jeito? Por que você está triste, se você não está doente? E a partir daquele momento, Neemias ele começa a relatar o que estava. Agora Deus permite Neemias jogar para fora aquilo que estava internado, aquilo que estava dentro dele. Deus começa um processo de dentro para fora, e vai trabalhando, e vai trabalhando, e vai trabalhando, até chegar o momento desse projeto, esse propósito, que Deus colocou no coração de Neemias ser apresentado para os outros, para que outros possam ser cooperadores. E é assim que Deus faz. Às vezes Deus começa algo com você que você não sabe muito bem como vai ser realizado, e aquilo está dentro de você. Mas chega um momento que você vai ter que externar isso daí para que outros possam te ajudar. E ele fala para o rei: olha, rei, como é que eu posso estar contente se a cidade dos meus pais, ela está destruída? E o rei fala para ele: o que você está pedindo para mim? E aí Neemias, a palavra fala que Neemias, rapidamente ele ora. Não fez uma oração audível, mas lá dentro, Neemias, ele fala: e agora, Deus, o que eu falo? E Deus fala assim: fale aquilo que eu já falei com você. Você quer ter uma direção certa? Fale aquilo que Deus já falou com você. E Neemias, ele fala com o rei e recebe a graça do rei de poder ser enviado para Jerusalém. Tudo isso que eu estou falando tem um contexto. E é muito importante nós entendermos o contexto do que nós iremos falar, para que nós possamos aplicar para a nossa realidade hoje. Tá certo? O livro de Neemias é importante por marcar o ponto inicial das 70 semanas proféticas de Daniel, a partir da ordem para restaurar Jerusalém. Cronologicamente, é considerado o último período do Antigo Testamento, concluído cerca de 100 anos após o início do retorno dos judeus do cativeiro. Depois disso, segue-se um intervalo de aproximadamente 400 anos, que é o tempo de Malaquias, que o profeta Malaquias, até o nascimento de Jesus. Possivelmente, Malaquias foi contemporâneo de Neemias. Ele profetizou, os historiadores falam que possivelmente Malaquias profetizou no tempo de Neemias. Tá certo? Depois segue-se um intervalo de 400 anos até o nascimento de Cristo. Período em que provavelmente Malaquias foi contemporâneo de Neemias. No texto hebraico original, Neemias era a continuação do livro de Esdras. Então, se você quiser ler Neemias, você precisa começar lendo com Esdras, porque era um livro só. E é muito importante nós termos essas informações. Como acontece esse retorno para Jerusalém? Em 3 etapas. O primeiro retorno sob a liderança de Zorobabel, em 536 a.C., para a reedificação do templo.
segundo retorno sobre a liderança de Esdras, em 458, antes de Cristo, para a restauração sacerdotal. E o terceiro retorno, que é o de Neemias, que nós estamos falando, aconteceu em 445 antes de Cristo, para a reconstrução dos muros. Os muros, naquela cultura, eles não eram apenas estruturas físicas, mas símbolos de identidade, proteção e dignidade espiritual. Cidade sem muros, cidade indefesa, sem honra e sem autonomia. Provérbios 25, 28 fala assim: como cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Aqui Provérbios está trazendo um princípio. Como uma cidade que não tinha muros, quando uma cidade não tinha muros, facilmente ela era invadida. E por isso ninguém construía nada em Jerusalém. Ninguém edificava casa. Ninguém construía grandes coisas. Se bem que quando Neemias chega, o templo já tinha sido começado a ser edificado. Mas quando não tem proteção, quando não tem o cuidado, quando não tem limite, ninguém investia em Jerusalém. Porque qualquer inimigo que chegasse, entrava e saqueava Jerusalém. E esse princípio, ele é aplicado nas nossas vidas hoje. Esse muro que nos protege, esse muro que cuida de nós, é o Espírito Santo. É Ele que nos dá domínio próprio, é Ele que nos guarda, é Ele que nos protege. Porque uma pessoa que não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Tá certo? Então, Provérbios está ensinando um princípio espiritual. A falta de proteção nos torna vulneráveis a todo tipo de ataque. Quando a proteção de Deus era tirada sobre o povo de Deus ficava como? Como? Vulnerável. Porque o que faz a diferença, o que faz toda a diferença, é a presença do Senhor. Por isso que o Salmo 91 fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus Todo-Poderoso, descansará. Ele dirá: tu és o meu escudo e o meu broquel, a minha torre forte. 1000 pode cair do lado esquerdo, 10.000 do lado direito, mas eu não. Por que eu não serei atingido? Porque eu tenho um escudo forte. E esse escudo é Deus, Ele que me protege, Ele que me guarda, Ele que guarda os meus pensamentos. E a gente vai trabalhar isso hoje, tá certo? Então é importante nós entendermos o que nós estamos falando. Em contraste, o muro protegia as famílias, o templo e a dignidade espiritual e nacional. Por isso Neemias relaciona muro com família, família com muro, muro com templo, templo com muro. Nós precisamos entender que nós estamos fazendo uma obra física. O que eu estou vendo aqui são pessoas materializadas. Vocês creem nisso, não? Mas por detrás de cada pessoa existe uma obra espiritual que está acontecendo nesse exato momento. O mundo espiritual não é só aquilo que eu vejo naturalmente. O mundo espiritual ele é mais profundo do que isso. Por isso, quando Neemias ele chega em Jerusalém, na verdade, antes de Jerusalém, ele já tinha visão e tinha missão. Ele entendeu que ele não ia só levantar pedra, ele não ia só colocar pedra, ele ia restaurar Jerusalém, a cidade da paz. Amém. E ele começou pelo processo dos muros, até chegar nas famílias. E paralelamente os muros eram levantados e as famílias eram edificadas. O tempo todo você vê Neemias trabalhando dessa forma. E a primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês a respeito desse texto é: a família precisa de cuidado constante. Neemias 4,14, a parte A fala assim: depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse. A família, ela tem pessoas que são, as necessidades de cada um na família é diferente. E nós precisamos estar atentos a isso daí. As necessidades da mulher é diferente. Ontem a Nilka me chamou para relatar uma situação e eu estava sem paciência. Sabe quando o homem está sem paciência?
Sabe, Rogério? Fisicamente eu estava aí. Mas o meu coração não. E mulher é um negócio esquisito. É questão de 30 segundos, ela te escaneia e fala, você não está aqui, né, bacana? Porque ela tinha uma necessidade. Você entende isso, Ronald? Ela tinha uma necessidade. E estava buscando alguém que tivesse uma empatia da necessidade dela. Aquela não era a minha necessidade, mas era a necessidade dela. E vice-versa. Os filhos têm necessidades. Os pais têm necessidades. E a família tem necessidade. Então, a pessoa, eu e você, nós precisamos entender que constantemente nós precisamos fazer uma inspeção. Quem leva o carro para o dealer para trocar óleo de tempo em tempo? Ou para as pessoas que trabalham na área? Tem alguém que faz isso, não? Então fale, meu querido. Não é pecado você falar que vai levar o carro para trocar o óleo, fazer um rotation de pneu. Você tirou um carro zero. Carro zero precisa de manutenção? Se você não... Revisão. Se você não fizer a revisão, você corre o risco de perder a garantia do dealer? Presta atenção. O casamento, ele precisa de manutenção. A família, ela precisa de manutenção. Quando eu não faço a manutenção ou a revisão necessária, eu acabo perdendo a proteção do Senhor. Não é porque Deus se esqueceu de mim, é porque eu estou sendo imprudente com aquilo que Deus me confiou. Quando você não faz a revisão, quando você não faz a manutenção, você não, eu sei que você faz, mas aquele que possivelmente está nos escutando. Mas quando eu e você, nós não tratamos a revisão e a manutenção e não damos a realidade ou a necessidade a isso, nós comprometemos a garantia que nós temos do negócio dar certo. Quando Deus ele cria o jardim e entrega para Adão, ele fala duas coisas para Adão. Cuida e cultiva. Fala, cuida e cultiva. Cultiva e cuida. Isso daí, para o Éden continuar sendo Éden, alguém tinha que fazer inspeção no Éden constantemente. Tinha que cultivar e cuidar. A família não é diferente, meu irmão. Isso dá trabalho? Dá trabalho ou não dá? Você sentar do lado de um filho para ver um programa que ele está vendo na televisão, dá trabalho? Dá trabalho ou não dá? Ou você entrega o iPad, o telefone e fala, aqui está a senha e o Wi-Fi do pai. Você faz isso? Não responda para mim, por favor. Não faça isso. Ele não tem capacidade de administrar isso tudo. Pai, mãe, cuida e administra a família. É necessário inspecionar. De tempo em tempo o marido precisa chegar para a esposa e falar assim, posso inspecionar o teu coração? A esposa, posso inspecionar o teu coração para o marido? Porque esse é o processo de manter o projeto saudável. Pai e mãe, checar o coração do filho. Filho, como é que você está? Eles vão falar que estão? I'm good. I'm so good. Mas, peça para Deus revelar o coração deles para você. Para que você possa fazer esse processo de maneira correta. Inspecionar e comunicar faz parte do papel de quem lida. Fala inspecionar e comunicar faz parte do papel de quem lidera.
Se Deus te deu uma família, Deus colocou essa família debaixo da tua liderança. E Ele está confiando em você, em mim, para que nós possamos fazer isso da maneira correta. Quando Neemias chegou em Jerusalém, ele observou a situação de perto. Como que tem que observar os processos? De perto. Aproxima. Aproxima. Buscou entender e dedicou tempo e atenção a cada detalhe. Na família não é diferente, é preciso conhecer, investir tempo e cuidar de cada membro. Porém, essa inspeção não pode ser um negócio mecânico. Não pode ser um negócio frio e legalista. Sabe por quê? O verdadeiro equilíbrio está em inspecionar com amor e cuidar com propósito. Fala, o verdadeiro equilíbrio está em inspecionar com amor e cuidar com propósito. 1 Timóteo 5,8. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, esse o quê? Negou o quê? E é pior do quê? Do que um descrente. O que nós precisamos entender aqui? Qual que era o contexto desse verso aqui? As viúvas estavam sendo abandonadas pelos filhos. Os filhos não estavam mais cuidando do pai e o da mãe. E o apóstolo Paulo fala assim: ei, você filho que professa fé e que não cuida da sua mãe e do seu pai, ou vice-versa, não adianta você pregar a fé. Que fé é essa que não cuida da casa? Que fé é essa que não cuida dos seus? Que fé é essa que não tem tempo para aqueles que estão caminhando do seu lado? Então, o apóstolo Paulo exorta para animar. Fala, ele exorta para animar. Cuidar da família é uma ordem bíblica. A família tem problema hoje, sabe por quê? Porque muitas famílias começam a família sem a orientação bíblica, sem saber o que é ser família, sem entender o que está no coração de Deus. Cuidar da família é uma ordem bíblica, e não apenas uma opção para manter uma boa conduta moral. Na época, muitas pessoas, como eu falei, estavam tendo descaso das mães ou dos pais, e isso, o apóstolo Paulo trata isso com uma certa seriedade e fala assim: cara, essa atitude de vocês está comprometendo a fé de vocês. Então nós precisamos ter o cuidado com os nossos familiares. Um lar saudável não nasce pronto. O Jonas falou isso no domingo passado. Um lar saudável é resultado de graça de Jesus em primeiro lugar, e de trabalho de gente que não deixa de fazer aquilo que deve fazer. Tudo aquilo que a gente abandona, a tendência é cair. Tudo aquilo que a gente não faz, toda a responsabilidade que a gente terceiriza, e nós temos assim uma tendência muito grande em terceirizar responsabilidade. Às vezes o filho vai falar com o pai, e o que o pai fala? Ele quer falar com quem? Se ele te procurou, gente boa, ele quer falar com quem? Com o pai. Senta aí, filho. O que você quer conversar comigo? Nós precisamos, gente, ter tempo. Ter tempo que eu digo não é só para ter entretenimento. Ter tempo de qualidade com os nossos familiares, onde depois desse tempo, a família, ela sai mais saudável desse tempo de comunhão. Você entende isso ou não? Um lar saudável não nasce pronto. Ele é construído por pessoas que, cuidadas emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, elas vão dar um resultado. Todos nós temos essas três áreas que precisam ser cuidadas.
Por isso, cada membro da família tem responsabilidade de evitar o distanciamento e fortalecer os vínculos. Toda obra feita com pessoas desconectadas compromete o propósito. Vou repetir, toda obra feita com pessoas desconectadas compromete o propósito. Neemias 4,19, eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros, no lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós, o nosso Deus lutará por nós. A obra, ela é desafiadora. Formar família hoje, nesse contexto que nós vivemos, é desafiador ou não é? É ou não é desafiador? Quantas horas o teu filho passa na escola? Muitas horas. Sem falar o tempo que eu espero que você limite ele, que ele passa tendo contato com o mundo lá fora. Então, ele está sendo educado sem a gente perceber. Ele está recebendo uma informação na escola e está recebendo uma informação digital. E é uma bomba relógio. Ele vai guardando isso tudo aonde? Vai internizando isso tudo, está lá dentro. Até um dia isso sair, e você fala assim, onde isso estava? Sempre esteve aí. É por isso que nós precisamos inspecionar. Inspecionar, que eu digo como é que foi o dia na escola, filho? Como é que foi a semana na escola, filho? Ou filha? Isso vai gerar relacionamento entre você. Você precisa encurtar a distância. Nós precisamos encurtar a distância da minha geração para a geração do meu filho. Tem uma distância enorme de comunicação, de cultura e cronológica. Eu tenho 52 anos. O Leb tem 21 anos. Tem uma diferença enorme cronológica ou não tem? Essa distância cronológica gera uma distância cultural, uma distância de linguagem. Tem coisas que nós falamos e eles não entendem. Por isso que é necessário encurtar a distância. Em casa tem que haver uma trombeta. Porque naturalmente cada um está envolvido na sua rotina. A criança com a rotina da escola, a mãe com a rotina da casa, o pai com a rotina do trabalho, e assim vai. Aí quando volta para casa para dormir, para comer e para no outro dia voltar para a rotina deles. E os anos passam rápido. E se não houver alguém que faça esse papel de aproximar, de estar mais próximo, de juntar, de tocar a trombeta para poder entender o que realmente está no coração de cada um, a gente vai seguindo a vida, cada um de acordo com a sua necessidade. A obra é grande e é desafiadora, mas nunca foi planejado para nós nos separar. Mesmo que cada um vá para a sua rotina, é necessário existir um lugar onde nós, na casa, possamos nos juntar. E fazer desse ambiente um ambiente agradável de confiança. Ainda que cada um esteja trabalhando em uma parte do muro, cada um tem a sua parte do muro. A criança tem a escola, você tem a sua rotina, o pai tem a rotina dele. Cada um está numa parte do muro, não está? Tá, ainda que isso esteja acontecendo, é necessário, pai, é necessário, filho, nós entendermos que em algum momento nós precisamos reagrupar a família. Não para ver um filme na Netflix somente, às vezes é bom, isso ok, para ir para cinema, mas faça isso com intenção. Para que nós possamos reagrupar a família. Fala, eu quero reagrupar a minha família. Quando o princípio da unidade é ignorado, a pessoa passa a lutar sozinha.
E quem luta sozinho se desgasta mais rápido, se cansa mais rápido e se torna mais vulnerável ao desânimo. O cansaço físico e emocional enfraquece a visão, fazendo esquecer o entusiasmo e o propósito que marcaram o início da caminhada. Você lembra quando você orava pelo seu filho? Deus me dá um filho. Deus me dá uma filha. Você lembra quando você orava pela sua esposa? Lembra ou não lembra? Como você orava nesse momento? Com entusiasmo. Você lembra quando você encontrou Jesus na tua caminhada? Como foi aquele dia que você encontrou o Senhor da tua vida? Você lembra disso, não? Esse entusiasmo está aí, porque se ele não estiver, a tendência é nós cansarmos. A tendência, uma pessoa cansada normalmente ela se desconecta. Uma pessoa cansada normalmente ela se afasta. Quando na realidade nós somos chamados para reagrupar, estarmos juntos. Você entende? O cansaço físico e emocional enfraquece a visão, e fazendo esquecer o entusiasmo e o propósito que marcaram o início da caminhada. Neemias 4:10. Então os que estavam em Judá, como é que esse povo começou a reconstruir os muros? Neemias capítulo 2. Quando Neemias apresenta a visão, quando Neemias apresenta o projeto, o povo se anima em fazer o quê? Aquele projeto. Isso é o homem. Só que o projeto tem uma obra e tem um trabalho. E é onde nós precisamos manter a visão. Não é no início somente. É quando eu sou desafiado a trabalhar. É quando eu sou desafiado a colocar em ação aquela visão e aquele propósito que Deus me deu. É onde eu canso. É onde os desafios acontecem. É onde acontece a perseguição. É aí onde eu preciso lembrar o porquê que eu estou fazendo isso. Então, os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não tem mais, não tem o quê? E os escombros? A força acabou e o trabalho aumentou. Fala, a força acabou. E o trabalho parece que aumenta cada vez mais. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Uma pessoa sem visão, nesse momento, os muros estavam? Estavam o quê? Estavam o quê, gente? Se Neemias não tivesse visão, se Neemias não tivesse claro no seu coração, o que é que ele estava fazendo naquele momento era mais um que estava fazendo ou tendo uma boa tentativa. Nós iremos lidar, porque o cansaço faz parte da vida. E eu tenho aprendido que quanto mais a idade cronológica aumenta, mais presente está o cansaço. Mas se é cansaço físico, a noite de repouso dá jeito. Mas quando é o cansaço, ele é emocional e ele é espiritual, você dorme 10 horas e acorda cansado novamente. E Neemias, ele lembra o povo, que mesmo que existe um cansaço, se nós estivermos juntos, carregando as cargas uns dos outros, o nosso Deus lutará por nós. Neemias entendeu que a obra que ele estava fazendo, mesmo sendo grande e sendo desafiadora, quem iria realizar e concretizar aquela obra é o Deus Todo-Poderoso. Ele nos chama e nos alista para poder ser a mão dele na terra. Mas não esqueça que não é pelo teu trabalho que as coisas vão acontecer somente. Se o Senhor não edificar a casa, em vão é o meu e é o seu trabalho. Mas nós cremos que o Senhor está trabalhando através de nós. Você crê nisso? Segundo lugar, a família é uma obra espiritual. Deuteronômio 6:6. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu... Aonde essas palavras precisam ser guardadas?
no coração. Você as inculcará aos seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os... O povo israelita, basicamente, era uma sociedade muito voltada para a família. A família tinha um peso muito grande naquela sociedade. E não era uma sociedade individualista, como nós vivemos hoje. Nós vivemos em uma sociedade onde cada vez mais a cultura é você seja você dentro daquilo que você precisa. Você se resolve sozinho, você está entendendo? Então, naquela cultura, a família tinha um peso muito grande. Porque através da família era passado a herança de fé. Através da família a palavra de Deus era ensinada. Não tem todas as Bíblias que nós temos. A Bíblia era passada de pai para filho. As histórias que aconteceu em Abraão, as histórias que aconteceram no Velho Testamento, isso era passado de pai para filho. Na igreja primitiva é onde isso tudo começa a ser escrito. Então, quando a família perdia o sentido de ser, quando o pai deixava de fazer o papel dele, quando a mãe deixava de fazer o papel dela, o papel da mãe e o papel do pai não feito comprometia quem? Os filhos. Por isso que em Juízes fala que a terceira geração já não conhecia mais de Deus. Por quê? Porque deixou-se de falar da tradição bíblica. Deixou-se de passar de pai para filho aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus pode realizar. Esse é um papel nosso, gente boa. A escola pode informar, mas quem educa continua sendo a casa. É você, casa, é você, pai, é você, mãe, somos nós que damos destino aos nossos filhos, não é essa geração. E nós precisamos entender isso daí para quê? Para que os nossos filhos, eles possam seguir em frente, possam formar famílias abençoadas, e as famílias dos nossos filhos possam ser abençoadas, e essa bênção vai passando de geração em geração, em nome de Jesus. A herança, a fé, a identidade passavam de geração em geração. Por isso, destruir a família era o mesmo que roubar a herança, a fé, a identidade das gerações futuras. Por isso, ao escrever, quando o apóstolo Paulo escreve toda a carta ele escreve isso em algumas cartas, mas principalmente ele trabalha isso mais fortemente na carta de Éfeso. Depois de tratar muitas coisas, ele aplica isso tudo, Efésios capítulo 6, sobre uma batalha espiritual que acontece. Por isso que eu e você precisamos entender que a família, ela está debaixo de um ataque espiritual, ou ela está debaixo da proteção do Senhor. Não tem coluna do meio. Eu posiciono minha casa. Onde é que eu vou posicionar minha casa? A bênção é sinal e é resultado de submissão a Deus. O pai precisa submeter o propósito de Deus, a mãe precisa submeter o propósito de Deus, e pai e mãe precisam submeter os seus filhos, ensinar os seus filhos a submeterem a pai e mãe, até eles terem uma experiência com Deus. Enquanto seu filho não tiver uma experiência com Deus, pai e mãe, eles precisam ser submissos a você. Você é a autoridade que representa Deus na sua casa. Não é não e ponto final. E se precisar mais, converse com a gente que tem uma receita que é maravilhosa para educar filhos. A Bíblia orienta essas coisas. E nós precisamos voltar para a palavra para aprender o que a palavra fala e nos ensina a respeito do que é ser uma família abençoada. Quantos desejam ser uma família abençoada? Todos nós queremos a bênção do Senhor. Mas a bênção é resultado
É resultado de um posicionamento. Efésios 6,10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne, contra sangue ou carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças que atuam, contra as forças espirituais do mal. Onde que isso tudo acontece? Nas regiões celestiais. Paulo estabelece, após estabelecer todos os papéis, ele fala que existe uma verdade que precisa ser compreendida por nós. O lar é uma obra espiritual. Fala, meu lar é uma obra espiritual. Somos chamados a nos posicionar como soldados de Cristo, entendendo que o que acontece no natural é fruto do espiritual. E Paulo e Neemias, eles entenderam isso daí. Quando Neemias ele vai para Jerusalém, ele sabia que ele estava se metendo em uma guerra, porque outros tentaram reconstruir os muros e foram paralisados pela perseguição. Quando Jesus chega em Jerusalém, e ele começa a reconstruir os muros de Jerusalém, de uma maneira definitiva agora. O reino dos céus chegou para a terra. O que Jesus mais sofreu no ministério dele? Perseguição do tempo? O tempo todo. Mas se a obra é espiritual, fala se a obra é espiritual. As armas, a estratégia, a visão, o propósito, também precisa ser espiritual. Não adianta gritar, mãe. Não adianta gritar, pai. Não adianta. Nós estamos envolvidos em uma batalha espiritual e nós precisamos despertar para isso. O resultado do natural, ele nasce no espiritual. Neemias 4:7. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia como? Ia adiante. Que já começavam a fechar-lhe as brechas. Ficaram o quê? E o que mais? Verso 8. Todos de quê? Para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém nós o quê? Oramos a quem? Ao nosso Deus. E como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. A oração é a chave que abre os tesouros de Deus. É o colírio espiritual que me permite enxergar o agir do Senhor. Pela oração, a preocupação é trocada pela paz. E o coração encontra proteção e descanso. A oração não substitui a ação, mas direciona cada passo. Eu preciso orar. E depois de Neemias ter orado, o que ele faz? Agora ele posiciona as pessoas para que fisicamente, humanamente, eles possam ter uma ação correspondente. Estou orando sobre esse caso, maravilha. E o que mais que está fazendo? Não, só estou esperando no Senhor. Mas será que Deus só está pedindo para você esperar? Ou Ele está pedindo para você se posicionar? Uma oração sem um posicionamento, talvez ela está incompleta. Eu preciso orar, mas eu preciso me levantar para me posicionar e falar assim, Deus, eu estou aqui como guerreiro. Qual que é o próximo? Já orei, já pedi, já chorei, já derramei meu coração diante do Senhor. E agora como é que eu resolvo essa situação? E Deus vai falar qual que é o próximo passo que você vai dar. Quando você ora, fala, quando você ora, Deus vai te orientar. Qual é o próximo passo que você tem que dar? E é isso que nós precisamos entender. Deus o tempo todo quer falar conosco, quer nos mostrar todo esse processo que está acontecendo em nossa volta. Terceiro lugar, combata o medo, lembrando que o Senhor é grande e temível. Neemias 4:14, a parte B. Não tenham medo de quem? Lembre-se. E o que o Senhor é? Grande. O medo ele é real.
Ele é real, às vezes ele faz parte da nossa vida. Faz ou não faz? Mas eu pergunto para mim e para você, os feitos de Deus, na sua vida e na minha vida, eles são reais? O que Neemias estava falando assim, troquem o medo pelo temor do Senhor, porque é Ele quem luta por nós, é Ele que nos chamou para lutar e reconstruir esses muros. Muitas vezes o problema é que o medo ele paralisa, o medo ele te coloca no lugar onde você tem o medo de agir, de tomar ação. Troque o medo pelo temor do Senhor. Deus, quando Ezequias, eu acho que ele recebe uma carta que os inimigos já estavam, o rei Ezequias, é isso mesmo? Josafá, desculpe, o rei Josafá. Quando o rei Josafá, ele recebe uma carta, recebe um aviso que os inimigos estavam onde? Aqui na 441 com a Wiles. Eles tiveram um cuidado muito grande para antecipar a notícia. O que Josafá faz? O que Josafá sentiu no... O que ele sentiu no coração? Medo. Porque o exército era maior do que a capacidade dele. E o que Josafá faz? Ele pega e se volta ao Senhor e fala, Deus, eu estou com medo. Se esses inimigos entrarem aqui sem a proteção do Senhor, eles vão nos derrotar. Se o Senhor não agir nessa situação, eu estou com medo desse resultado não dar certo. Eu estou com medo de não ter essa resposta. Isso faz parte da vida. A questão não é se você tem medo ou se eu tenho medo. A questão é como eu lido com medo ou como o medo tem lidado comigo. Troque o medo. Leve esse medo até a presença do Senhor e fala, Deus, eu estou com medo. Eu estou com medo por causa desse procedimento que eu vou ter que passar. Eu estou com medo por causa dessa entrevista que eu vou ter que passar. Algumas semanas atrás, o Jajá e a Su, eles tinham uma entrevista na imigração. E esse contexto que a gente vive, esse momento que a gente vive hoje é muito delicado. E os irmãos animando, o Jajá, vai, tal. Mas lá no meu coração, eu tinha um medo por causa do meu irmão. Eu falei, eu não posso deixar de falar com ele. Aí eu liguei para ele, falei, Jajá, e eu liguei para ele para desconstruir, no meu coração, eu liguei para ele para desconstruir o agendamento que ele tinha com o juiz tal lá, aquele cara lá. Ou a juíza, não sei quem foi. Isso é o que estava no meu coração. Eu falei, Deus, me dá graça para desconstruir essa reunião, ou esse agendamento. Isso é o que estava no meu coração. Aí eu comecei a enrolar o Jajá, ele é bom mineiro, ele é bom de conversa também, tal. Em algum momento ele fala, pastor, Jesus falou comigo hoje à tarde. Eu falei, e o que Jesus falou contigo, Jajá? Jesus falou comigo o seguinte, pastor, a gente ora para ter resposta de Deus, e quando Deus abre a porta para a gente entrar, a gente tem medo. O Senhor é comigo, pastor. Eu falei, tu tem que ter fé, pastor. Você precisa ter visão, pastor. Você precisa aprender com os irmãos. Porque esse cara visitou o trono da graça. Ou Jesus visitou o lugar que ele estava trabalhando, falando para ele assim, não temas. Isaías 41:10 fala assim, não tema, porque eu estou com... Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Mas eu tenho medo, é o Senhor que está segurando na tua mão. Segue em frente. Segue em frente porque o Senhor está cuidando de você. Combata o medo com os feitos do Senhor. Traz à memória o que Deus já fez na sua vida. O que Deus já fez na sua vida.
No momento de medo, no momento de crise, lembre aquilo que Deus já fez na sua vida. E era isso que Neemias estava falando. Gente, vamos lembrar o que Deus fez com o povo dele lá no Egito. Gente, vamos lembrar o que Deus fez quando o povo atravessou o Mar Vermelho. Gente, vamos lembrar o tempo todo que o povo passou no deserto. A roupa não encolhia. Maná todo dia, proteção todo dia, coluna de fogo, presença de Deus. Gente, vamos lembrar o que Deus tem feito na nossa vida. E quando a gente começa a trazer à memória isso, quando a gente começa a lembrar aquilo que Deus faz, o medo é trocado pela esperança, o medo é trocado pela grandeza e a majestade de Deus. Você começa a reconhecer que independente da condição que você esteja, Ele é soberano e Ele é poderoso, Ele está no trono e nada acontece com você sem que Ele permita. Você está debaixo do cuidado do Senhor. O medo rouba a fé. E último lugar, lembrar o povo. Qual é o propósito da obra? O tempo todo nós precisamos nos lembrar. O que é que nós estamos fazendo aqui? Pelo menos lá em casa a gente faz isso. Quando a gente passa pelas lutas, pelas provas, eu procuro lembrar a minha esposa o que é que nós estamos fazendo. Dificuldade faz parte da vida? Faz parte ou não faz? Negativas faz parte da vida? Jesus, ele avisou antes, que no mundo nós teríamos o quê? Mas, tende o quê? Onde que é para ter bom ânimo? Então é visão para vencer no meio das adversidades. Estou passando por luta? Não negue, não negue. Está passando por luta? Sim. A chapa está quente, semana a chapa foi quente. Chapa está quente. Mas o meu Jesus disse que eu passaria por elas. Passar é o quê? Ficou para trás. A luta e a provação. Virão outras. E você vai fazer o quê? Vai passar. Vai passar. Até um dia você encontrar aquele que te fez passar por todas as provações. E você vai dizer para ele: Jesus, cheguei. Chegamos. Estamos aqui. Porque a boa mão do Senhor está sobre nós. E é isso que Neemias o tempo todo estava lembrando ao povo. Neemias 4,14, a parte C. E lutem. Lutar por quê? Por quem? Por quem? Leia, por favor. 1, 2, 3, leia. Pelos irmãos, pelos filhos, pelas filhas, mulheres. Normalmente o homem luta muito contra quem? Tinho. Eu sei que lá não é assim, né, Tinho? O pastor ensinou que a gente precisa lutar. E literalmente essa palavra lutem é guerra, meu irmão. O contexto dessa palavra é guerra. É guerra. Guerra o quê? Guerra de alguém que se posiciona entendendo que só tem um resultado para você. É vitória em Cristo Jesus. Você já recebeu a vitória, mas você precisa se posicionar. Ah, mas ainda tem algumas coisas para acontecer. Será que é só na sua vida que ainda tem algumas coisas para acontecer? Na minha tem muitas coisas para acontecer ainda. Mas eu preciso me posicionar. Eu preciso me lembrar o tempo todo qual é o propósito pelo qual eu estou fazendo essa obra que eu estou envolvido nela, gente boa. Porque as lutas são enormes. O tamanho do muro é extenso demais. Os desafios são maiores que eu posso suportar. Mas você tem consciência de quem te chamou? Você tem consciência de quem te enviou para Jerusalém fazer o que você está fazendo? Se você tiver essa consciência,
as situações elas vão se reverter, elas vão passar, porque você está fazendo com propósito aquilo que Deus te chamou para fazer. É preciso lembrar constantemente o propósito do nosso trabalho. Quando Deus deseja restaurar algo, Ele começa despertando um sonho no coração de alguém, como fez com Neemias. O que nasceu com dor tornou-se propósito. Reconstruir os muros, restaurar as famílias. Quando Deus fortalece as famílias, Deus também fortalece uma nação. A nação de Israel, para ser forte, as famílias precisavam ser fortes. Qual é a crise que nós vivemos hoje, gente? Qual é a crise que nós vivemos hoje? Muitas, né? Todas elas têm uma origem. O quê? A casa. Quando a família é fortalecida, a nação consequentemente também é fortalecida. Então eu e você, nós temos uma responsabilidade de fortalecer a nossa casa, para poder contribuir nesse projeto que Deus tem para cada um de nós. Neemias 4:13, por favor, vem para cá os meninos do louvor. Então pus o povo por famílias, nos lugares o quê? Baixos e o quê? Abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Conclusão: todos nós estamos sendo transformados pelo Espírito Santo. E cada família está em formação. Um lar abençoado nasce do posicionamento dos seus membros, firmados nos princípios da palavra de Deus. Quando vivemos o propósito divino e lutamos pela família, cadeias são quebradas e as bênçãos alcançam o lar. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou do quê? Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado aonde? No madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos... Você foi um gentil? Você era um gentil? Chegou até você? Qual que é o propósito da sua vida hoje? Espalhar essa mensagem, para que outros possam receber a promessa que está feita através da palavra, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Não abaixa tanto a luz não, por favor. Os líderes religiosos, eles estavam citando Deuteronômio capítulo 21, que lá falava: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. E eles criam que se Deus permitisse Jesus ser pendurado no madeiro, ele não era o Messias, porque Deus jamais iria permitir o filho dele passar por aquela vergonha. Mas só que eles esqueceram que 1500 anos antes, Deus já tinha pré-anunciado, através da serpente que foi levantada na haste, todos aqueles que olhavam para a serpente eram curados e eram restaurados. O sacrifício da cruz, a cruz levou toda a maldição que estava sobre o homem. Porém, eu preciso olhar para a cruz. Eu preciso reconhecer que Jesus é o único capaz de tirar toda a maldição hereditária, toda a maldição espiritual, tudo aquilo que ao longo dos anos foi carregado. A palavra fala que Deus visita a iniquidade dos pais aos filhos até a terceira e a quarta geração. Na minha vida, na sua vida, houve um romper de Deus, que aquilo que aconteceu nas gerações anteriores, em mim foi quebrado, e se começou uma nova geração, e se começou uma nova promessa, não mais debaixo de maldição, mas debaixo da palavra de Deus, debaixo da presença de Deus.
Ela chegou até mim, ela chegou até você. Gênesis 12:2: farei de você uma grande nação, e o abençoarei e tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Por que eu preciso lutar? Porque eu preciso me posicionar. Por que eu preciso me posicionar? Porque Deus conta comigo para ser alguém que guarde a minha família. Deus conta comigo para que eu possa lembrar dos feitos de Deus. Deus conta comigo para que eu possa lutar essa luta, para que eu possa fazer esse propósito, entendendo por que nós estamos fazendo isso. Depois dos muros serem restaurados, Neemias poderia voltar para a Pérsia, não poderia? A obra tinha acabado? Tinha acabado ou não tinha? Só que dentro dos muros, quem estão lá? As famílias, o templo, as pessoas. E Neemias fala assim: não é só levantar muro, não é só levantar uma família, é preciso cuidar das pessoas que estão dentro daquele muro, dentro daquela família, para que eles possam viver expressamente isso. O nosso Deus é um Deus que abençoa. Fala: o meu Deus é um Deus que abençoa. Ele é bom e Ele quer abençoar a minha casa, Ele quer abençoar a sua casa, Ele quer abençoar os seus filhos, Ele quer abençoar a sua nação, Ele quer abençoar todos aqueles que se submetem ao governo dEle. E essa é a mensagem que Deus quer espalhar a todas as famílias, independente do momento que você está vivendo. Deus tem reconstrução. Você pode ser reconstruído em Deus. Fala: eu posso. A minha história pode ser reconstruída em Deus. Em nome de Jesus, coloque-se de pé, em nome de Jesus. Adore o Senhor.